Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje é longanimidade. Palavra grande, sabe o que significa? Neste mundo onde prevalecem impaciência, irritabilidade, intolerância, longanimidade fica muito bem. Vamos hoje pensar nesse assunto. Eu penso que será uma bênção para você, para mim, para nós todos. Começa agora aqui no Canal da Esperança, o seu programa Além dos Fatos. Como sempre, toda a nossa equipe do Além dos Fatos e da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação, todos nós abraçamos você, que nos dá agora o carinho de sua audiência em todas as partes do Brasil, todos os estados desse imenso país e mesmo você, é claro, que também pela internet nos acompanha do exterior. Seja onde for, muito obrigado por estar conosco, porque você preferiu estar nessa hora com a Novo Tempo. Quero mandar alguns abraços para amigos queridos, começando aqui pelo Jefferson Brown, de Florianópolis, Santa Catarina. Ainda a Oneiva Almeida, Almada, de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. E ainda o Márcio Farias, de Recife, em Pernambuco. E a Cláudia Oliveira, de Nazaré, no estado da Bahia. Muita gente, graças a Deus, acompanhando a programação da Novo Tempo, e eu quero oferecer para você um presente. Presente que quem acompanha o programa Além dos Fatos sabe que a gente sempre apresenta aqui. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Um curso bíblico maravilhoso, preparado com muito carinho para você, para que você tenha um entendimento melhor da Santa Bíblia. Alguns assuntos da Bíblia que às vezes a gente estuda, mas não compreende bem. A revista Verdades para o Tempo do Fim vem para lhe ajudar, para esclarecer, para lhe orientar, a fim de que você compare um texto com outro texto e tenha a compreensão correta. Deseja esse presente? É só pedir que a gente lhe manda. Entre no blog do nosso programa, preencha um cadastrozinho rápido e a revista em algumas semanas chega em sua casa. Ou então você pede pelo telefone, nosso DDD é 12 21 27 31 21. Revista Verdades para o Tempo do Fim, um presente com muito carinho para você. E eu quero convidar você para permanecer interagindo conosco em nossas redes sociais. Você pode interagir através do nosso Facebook ou então pelo nosso Instagram. E ainda eu quero convidar você também, é claro, para você se inscrever em nosso canal no YouTube. Porque assim, sempre que nós colocarmos aí um programa novo lá no canal, você vai poder ser informado, vai poder rever o programa, além de compartilhar com seus amigos. Interaja conosco, é sempre um prazer ter a sua companhia, seja no programa apresentado aqui na TV, ou seja através da internet. E aí, longanimidade, já ouviu essa palavra antes? Acredite, nesse mundo em que nós estamos vivendo, como eu disse há pouco, onde prevalecem impaciência, intolerância, a longanimidade pega muito bem, porque a longanimidade é uma mistura de paciência com tolerância. Você se considera uma pessoa paciente? Na maior parte do tempo, preciso ser. É necessário, né? Eu sou paciente, meu marido que fala que eu sou paciente, mas eu não sei explicar o porquê. Ele não é? Ele também é. Ele também é. Eu sou menos que ele. Eu acho ele ainda mais paciente do que eu. Às vezes, porque ninguém é perfeito, né? Bastante. Eu sou bastante Eu não. paciente. Eu não tenho nem um pouquinho de paciência. Por quê? Porque, não sei porque, é meu jeito, eu acho. Não tem mesmo. Não tenho o que falar. Só tem que ter paciência, né? Não pode então. deixar mais de 2 horas sem Aí conversar. ele tem por mim e por ele. Não é fácil realmente ser paciente, ser tolerante. Esse é um desafio para você, para mim, para nós todos. A palavra longanimidade, ela significa originalmente ter ânimo longo, ou ter uma grande paciência, ter uma grande tolerância, sobretudo para com o outro, para com o nosso próximo. Seria o mesmo que não perder a esperança para com o outro. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4,
O apóstolo Paulo diz que o amor é paciente, o amor é longânimo. Longânimo para com as faltas, as fraquezas, as limitações, a ignorância dos outros. Por isso que longanimidade é exatamente o oposto de impaciência, de precipitação, de irritabilidade. Inclusive, outro aspecto importante, de acordo com o apóstolo Paulo também em Gálatas capítulo 5, verso 22, a longanimidade é uma das 9 características do fruto do Espírito. Uma pessoa convertida, na qual, de acordo com a Bíblia, habita o Espírito Santo, tem como uma das evidências da presença do Espírito Santo nela, uma das marcas da presença do Espírito Santo, exatamente a longanimidade. E como eu já disse, nesse mundo onde prevalecem tanta impaciência, irritabilidade, intolerância, a longanimidade é um bem muito precioso. A longanimidade é uma virtude rara. Vamos seguir nessa direção? Eu já vou abrir a Bíblia com você para a gente pegar o melhor de todos os exemplos de longanimidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da gente ler a palavra, vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, de reflexão nas Santas Escrituras. Pedimos-te por tua bondade, a iluminação do Espírito Santo, para que tenhamos o entendimento correto do texto e que este nos inspire, nos mova para vivermos da melhor forma. Te peço, Pai, com gratidão, em Jesus. Amém. Convido você para a gente abrir a Santa Bíblia no Evangelho escrito por João, o discípulo amado. Evangelho de João, capítulo 13. João 13, a partir do primeiro verso, está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João diz nesse texto que o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, estava consciente de que estava chegando o final de sua jornada nesse mundo. Ele diz assim: Jesus estava sabendo que chegava a hora de passar deste mundo para o Pai. João está usando aqui uma expressão suave para dizer: Jesus sabia que em menos de 24 horas ele já estaria morto, ele já estaria na sepultura. Tremendo, hein? E olha só o que Jesus faz, tendo consciência da morte iminente, João diz assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor sempre foi a grande marca, a marca mais saliente na vida do Senhor Jesus Cristo. E João diz assim: ele tendo amado os seus, tendo vivido para amar, tendo vivido amando, amou-os até o fim, até o último momento. Mesmo nessas horas finais, nessas horas dramáticas, nessas horas de emoção tão intensa, Jesus não deixou de viver a sua mais notável característica: Jesus não deixou de amar. E agora, a partir do verso 4, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus está participando de uma ceia com seus discípulos. Então, ele se levanta, pega uma toalha, uma bacia, põe água na bacia e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Naqueles dias, na cultura judaica, um homem lavar os pés de outro ou de outros, isso não era nada incomum, absurdo. Mas normalmente quem fazia isso era um empregado, um servo, um escravo. Os discípulos ficaram surpresos, admirados, porque afinal de contas quem estava lavando os pés deles era o próprio Mestre, era o Senhor, aquele que eles consideravam ser o primeiro, aquele a quem todos queriam imitar. Todos queriam estar próximos, porque estar próximo do Mestre, próximo do Senhor, era uma honra. Todos queriam estar junto dele. Jesus então pega uma bacia, toalha, põe água na bacia e vai lavando os pés de cada um dos seus discípulos. Até que ele chega a Pedro,
o famoso Pedro. Pedro era muito interessante. Um homem assim bem expansivo, espontâneo, impulsivo. E olha só, João capítulo 13, a partir do verso 6 agora está escrito: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Quando Jesus chega perto de Pedro, já lavou os pés de vários outros, mas quando chega juntinho de Pedro, Pedro diz assim: ei, Senhor, espera aí, o Senhor lavar meus pés? Ora, o pensamento de Pedro certamente era assim: afinal de contas, será que isso é bom ou ruim para mim? Será que ele está se sentindo humilhado porque todos estão permitindo que ele lave os pés deles? Ou será que de repente, como ele às vezes tem assim umas ideias meio estranhas, meio esquisitas, de repente vai que ele esteja até se sentindo bem ao fazer isso? Senhor, espera aí, eu não estou entendendo direito. Se isso é bom ou é ruim para mim? Senhor, tu vais lavar os meus pés? Olha a resposta de Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Eu fico encantado com a paciência do Mestre. Jesus era muito longânimo. Jesus tinha ânimo longo. Jesus tinha uma grande paciência para com a ignorância das pessoas. Quanta ignorância de Pedro, hein? Pedro não havia ainda compreendido, apesar de ter andado com o Mestre todo aquele tempo, por cerca de 3 anos, Pedro não havia ainda compreendido que aos olhos de Deus, maior é o que serve e não o que é servido. Pedro ainda era ignorante em relação ao conceito de grandeza de Deus, que é diferente do conceito de grandeza do homem. Para Deus, a grandeza de um homem é avaliada pela excelência do seu caráter, pela nobreza do seu caráter. Mas Pedro ainda estava com a ideia meramente humana. Os homens que diferenciam uns dos outros a partir do possuir coisas, do desenvolvimento intelectual, da aparência física. Jesus foi paciente para com a ignorância de Pedro. Jesus poderia ter logo dito assim: olha, Pedro, não fique você aí fazendo onda, não fique você criando dificuldades, eu estou lavando os pés aqui de todos e vou lavar o seu também e pronto, nada de ficar causando algum bloqueio, alguma dificuldade. Mas não disse assim. Apesar de saber, de perceber a ignorância de Pedro, Jesus disse assim: filho, o que eu faço? Você não entende agora, mas um dia você vai compreender. Como que dizendo assim: eu sei, Pedro, que essa sua visão tão rasteira, tão limitada, tão estreita, tão humana, ela vai mudar. Um dia, quando o seu coração se converter, um dia, quando você tiver uma experiência pessoal comigo, uma experiência profunda que vai lhe transformar, um dia, quando o meu Espírito habitar em seu coração, você vai se ver, você vai ver os outros com outros olhos, você terá uma visão espiritual. Você não vai medir os homens a partir do ter ou não ter coisas, do desenvolvimento intelectual. Você não vai medir os homens a partir da aparência deles, da beleza física deles. Você vai compreender que aos olhos de Deus, muito mais importante do que todos esses aspectos é o coração transformado, convertido. Oh, Pedro, o que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai compreender. Jesus era paciente para com as fraquezas, para com a ignorância dos seus filhos. E agora veja só, verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ei, Pedro! Pedro era muito parecido com a gente, né? Apenas um ser humano, cheio de fraquezas, de ignorância, cheio de falhas. Quando Jesus disse assim: olha, você não está compreendendo agora, mas um dia você vai compreender, Pedro misturou as coisas na cabeça e se confundiu ainda mais. Eu imagino que Pedro pensou assim: ele está dizendo que depois ele vai falar para mim
e certamente para todos os outros que permitiram que ele lavasse os pés. Depois ele vai dizer para a gente, olha que vergonha, não teve nenhum de vocês que se dispôs a pegar essa bacia, a pegar a toalha e lavar os meus pés e lavar os pés dos companheiros. Que coisa feia, olha só o que vocês fizeram. Foi isso que Pedro imaginou que Jesus estava sugerindo quando ele disse assim, o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender depois. Pedro se confundiu, Pedro se atrapalhou, foi por isso que ele disse, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Como que dizendo assim, o Senhor lavou dos outros. Os outros todos permitiram que o Senhor passasse por esse vexame, por essa humilhação, mas eu, Pedro, seu amigão, seu brother, eu não vou permitir, de jeito nenhum, porque eu quero estar bem com o Senhor, eu quero estar inclusive na frente dos outros, eu sei que eu posso, eu tenho condições de estar mais ligado ao Senhor, de ser mais íntimo do Senhor, de estar mais próximo do Senhor, e tudo que eu quero é essa honra, tudo que eu quero é esse lugar de destaque, por isso o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse assim, pois fique sabendo, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro na hora pensou, estou frito, estou perdido, eu analisei as coisas pelo lado errado, eu me confundi. Por isso que ele disse assim na sequência, Senhor, então não lave só os meus pés, lave também as minhas mãos, minha cabeça, me dá um banho geral, me lava todo, Senhor. Se o Senhor está achando é bom isso aí, se isso faz com que eu tenha média com o Senhor e deixe o Senhor feliz, então, ok, dos outros o Senhor lavou só os pés, pois quanto a mim, o Senhor dá logo uma geral, porque eu quero estar bem contigo, eu quero ficar bem na foto. Que coisa, hein? Ei, Pedro, mas olha a paciência do Senhor, olha a tolerância do nosso Senhor, como Ele era longânimo. Na sequência, Jesus diz assim, verso 10, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Jesus poderia ter dito, ei, seu Pedro, você não tem jeito mesmo, hein? Você vai se converter, tome um jeito na sua vida, Pedro, que coisa feia, você é muito fraco, seus pensamentos são muito rasteiros, você é um ignorante. Nada disso. Jesus teve compaixão de Pedro e disse assim, filho, aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés, porque no mais tudo está limpo. Era comum as pessoas irem ao rio e tomarem um banho, e depois do banho seguiam para casa, mas no caminho do rio para casa elas sujavam os pés, porque normalmente usavam sandálias abertas, e as estradas eram de terra, de barro, empoeiradas. Por isso que Jesus usa essa expressão e diz assim, aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés, porque quanto ao mais, tudo está limpo. Geralmente a gente usa essa expressão de Jesus para nos referirmos àquelas pessoas que já foram batizadas. O batismo seria o banho completo, aquele batismo ensinado por Cristo e praticado por Cristo também, porque, segundo a Bíblia, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e certamente Jesus foi imerso na água, foi mergulhado na água. Então, o batismo bíblico, ele representa exatamente isto, como se fosse um banho onde Deus dá uma geral em você, onde Deus lhe lava completamente, purifica dos seus pecados. Mas é claro, apesar de batizados, continuamos pecadores. Então, desde o seu batismo, mesmo que tenha sido sincero e os seus pecados tenham sido perdoados, você e eu, nós todos voltamos a cometer erros. Aí a gente participa da ceia do Senhor, a Santa Ceia. Então a gente vê a Santa Ceia como este momento, quando aquele que já se banhou, aquele que já foi batizado, agora não necessita lavar senão os pés. A Santa Ceia é o momento quando você e eu, já batizados, já convertidos, nos colocamos junto à mesa do Senhor e participamos de um momento solene de comunhão com Deus, confessando a Ele os nossos pecados. É como se agora aqueles que já se banharam estivessem lavando os seus pés. Mas eu fico encantado com a tolerância e com a paciência do Mestre. Como Jesus era longânimo. Jesus tratou Pedro assim, de uma maneira tão bondosa, de uma maneira tão gentil.
Só que um detalhe, a última parte do verso 10 diz assim: vós estáis limpos, mas não todos. E no verso 11, João esclarece dizendo assim: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Ser longânimo, ser paciente, ser tolerante, não significa ser omisso, não significa ser covarde, muito menos ser hipócrita. Aqueles que são longânimos, pacientes e tolerantes, eles são verdadeiros. Ainda que sejam pacientes e tolerantes, mas eles dizem a verdade. Mas a verdade na hora certa, do jeito certo, pelos motivos certos, para a pessoa certa. Jesus disse assim: vós já estáis limpos, mas nem todos. Porque Cristo estava triste no seu coração, por ver que Judas permanecia rebelde, indiferente, resistente às suas manifestações de carinho e de amor. Lembre-se disso, ser paciente e tolerante não significa ser omisso, nem ser covarde e muito menos ser hipócrita. Aqueles que são longânimos também falam a verdade, mas eles falam como Jesus, falam do jeito certo e falam na hora certa. Essa atitude de Cristo de lavar os pés dos seus discípulos foi completamente intencional. Jesus fez tudo aquilo de forma premeditada. Jesus pensou no que faria para que o seu ato impressionasse os seus discípulos e eles aprendessem uma grande verdade. Tanto é que está escrito aqui, a partir do verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui nesse momento? O que eu acabei de fazer? Esse meu ato que foi completamente intencional, vocês compreenderam o que eu fiz? E vale salientar que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, não foi apesar da sua grandeza. Jesus lavou os pés dos seus discípulos por causa da sua grandeza, porque são as pessoas grandes que servem, são as pessoas grandes que são humildes. Os pequenos, sim, é que só querem ser servidos. Os pequenos é que são arrogantes, é que são boçais, é que são presunçosos. As pessoas grandes são simples, elas são humildes, elas têm um coração de servo. E acredite, não há nenhuma tarefa que seja inferior, que seja pequena, para quem tem um coração de servo. Por isso que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Vocês compreenderam o que eu fiz? E aí, na sequência, Jesus diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E agora no verso 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se vocês compreenderem o que eu fiz, se esse meu ato e estas minhas palavras de fato penetrarem a mente e o coração de vocês, se vocês conseguirem interiorizá-las, ou se vocês compreenderem o que eu fiz e vocês praticarem, vocês serão, disse Jesus, bem-aventurados, vocês serão felizes. Mas olha aqui, não basta compreender, não basta saber, não basta ter a teoria, é preciso ter a prática, é preciso fazer, seguir o exemplo de Jesus em nosso dia a dia. Eu quero ler mais um verso aqui de João, agora no capítulo 16, verso 33. Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Depois desse momento ali da ceia com os discípulos e de ter lavado os pés deles, Jesus deu muitas orientações para os discípulos aqui no Evangelho de João. Inclusive falou a respeito da sua morte, da sua ressurreição, do seu retorno para o Pai. Mas Jesus consolou os discípulos dizendo que quando ele voltasse à terra, ele nos levaria para estarmos na sua presença. E Jesus disse que enquanto ele estivesse ausente, o Espírito Santo estaria conosco. Foram
momentos muito sublimes de orientações de Cristo para os seus discípulos. E nesse contexto é que Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo. Passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todas essas orientações objetivam fazer com que vocês tenham paz, com que vocês sejam pessoas verdadeiramente felizes. Nesse mundo vocês vão passar por aflições, porque o mundo pressiona. O mundo faz de tudo para que nós nos tornemos pessoas infelizes, irritadas, impacientes, intolerantes. A pressão do mundo é grande, disse Cristo, vocês não podem se iludir, mas a minha paz na vida de vocês será maior do que a pressão do mundo. Por isso Jesus diz: tende bom ânimo, tenham um grande ânimo, tenham uma grande paciência, sejam longânimos, sejam tolerantes. Eu venci, disse Cristo, o mundo. Como quem diz assim, o mundo fez de tudo para com que eu me tornasse uma pessoa irritada, impaciente, intolerante, mas eu venci o mundo. Eu sou longânimo. Vocês também poderão ser. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo continue atuando em nossa vida, para que dia a dia, na medida em que o Espírito em nós atue, Ele nos ajude a sermos diferentes, a sermos como nosso Mestre. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por tudo, Senhor. Pedimos-Te por Tua bondade. Continua, Senhor, sendo longânimo para conosco, sendo paciente e tolerante com as nossas ignorâncias, com a nossa fraqueza. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Muda o nosso coração e ajuda-nos a nos relacionarmos com as pessoas da forma como Tu queres, como nosso Mestre se relacionou. Concede-nos essa virtude. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e continue guiando sempre os seus passos. Nunca se esqueça, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço, tchau.